Graças e paz, irmãos. Hoje eu vou dar continuidade à série dos homens da Bíblia e eu vou falar sobre o apóstolo Paulo. A história de Paulo se encontra lá no livro de Atos dos Apóstolos. Antes da sua conversão, Paulo era chamado de Saulo, o perseguidor, pois ele era um grande perseguidor dos cristãos da época. E no livro ele relata que após a morte de Estevão, Paulo se tornou um grande e importante líder de perseguição aos cristãos. E foi nessa época que ele enviou uma carta aos sacerdotes de Damasco para pegar qualquer tipo de cristão do lugar e levar como prisioneiro a Jerusalém. E ao ir furiosamente para essa cidade, Deus fala com ele no caminho. Então vem uma grande luz em sua direção que o cega. E nesse mesmo instante ele fala: Senhor, o que é que tu queres de mim? Então ele é levado a Damasco. Ele passa 3 dias cego, ele não come nem bebe. Foi quando Deus falou com seu discípulo Ananias para que ir até Paulo mostrar o propósito que ele queria na vida dele. Então Ananias se dirige a Paulo, o batiza e Paulo também come alguma coisa e resplandece suas forças. Então aí dá início ao ministério de Paulo. Paulo, nesse mesmo lugar, ele já começa pregando para as pessoas de Damasco, que percebemos que ele teve uma grande mudança de vida, pois ele sai de perseguidor a pregador do Evangelho. O início do ministério de Paulo, ele vai aproximadamente durante 3 anos, onde ele visita algumas cidades, e no finalzinho desse início de ministério, ele vai a Jerusalém, onde ele conhece alguns apóstolos de Deus, mas após isso, ele se silencia, ele vai para a sua cidade natal e passa 10 anos em silêncio. Então Deus o busca novamente para pegar o Evangelho. Então ele faz, o livro de Atos ele relata que ele faz 3 viagens missionárias. E nessas viagens missionárias ele funda muitas igrejas, ele exorta alguns irmãos, ele prega o Evangelho, ele aconselha alguns irmãos. E nesse meio tempo ele ainda consegue escrever 3 epístolas da Bíblia e ainda sofre perseguições, é preso. Em uma dessas últimas prisões ele é morto pelo imperador romano Nero. E percebemos que nunca é tarde para cumprir o propósito de Deus. Paulo já era adulto quando teve a conversão ao Evangelho, passou 10 anos em silêncio. E mesmo assim, ele voltou para os propósitos de Deus e fez um grande ministério. Alguns estudiosos falam que Paulo chegou a pregar o Evangelho para mais de 500.000 pessoas. Então, Paulo foi um grande homem para pregar o Evangelho para os gentios e espalhar o cristianismo para o mundo. Então percebemos que nunca é tarde para fazer as coisas. Quando voltamos para o propósito de Deus e fazemos a vontade dele, podemos ir muito mais longe. E é essa a palavra que eu tenho para hoje. Deus abençoe a todos.